Nós vamos começar com integração numérica e vamos ver um método bastante simples, que é integração por trapézio. O que é integração numérica? A gente quer calcular a integral definida de uma função entre dois pontos, A e B. E ou você não conhece, por que você precisa integrar numericamente? Ou porque você tem dificuldades para obter a integral indefinida, ou porque ela simplesmente não existe. Existem casos que não tem uma forma fechada para uma integral indefinida de uma função. Ou seja, o que a gente quer é calcular a área sobre uma curva definida por essa função. E, como sempre, o Scilab já faz isso, tá bom? Então tem uma função int g, que é que vocês devem utilizar se vocês precisarem de calcular integrais numéricas. A gente aproxima a área debaixo da curva. A curva tem um formato esquisito. Nós vamos aproximar a área da curva pela soma de retângulos. E esses retângulos a gente vai desenhá-los, né, de forma a aproximar essa curva cuja área a gente quer conhecer. Então, o primeiro passo consiste em dividir o intervalo em n subintervalos iguais. Depois que já dividiu em subintervalos, a gente aproxima por uma soma de retângulos. Então, a ideia é essa: você tem esse intervalo A vai até B, você divide ele em n subintervalos iguais. Se a gente tem n subintervalos, você tem n mais 1 pontos. Tá bom? Que a gente está numerando aqui de 1 até n mais 1. Depois que a gente dividiu o subintervalo, o intervalo em subintervalos, a distância entre cada dois deles a gente chama de ΔX, certo? Cada ponto. Tá? Então a gente tem x2, x3, x4, por aí vai, tá bom? E termina no xn mais 1. A gente tem duas formas clássicas que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que é a soma de Riemann pela esquerda e a soma de Riemann pela direita. A soma de Riemann pela esquerda, esse aqui é o desenho dela. A gente quer aproximar essa curva que está aqui, essa curva em linha preta aqui, tá bom? E nós vamos aproximar pela soma das áreas desses retângulos aqui, tá bom? Ou seja, é difícil saber a área aqui de baixo, mas a área de cada retângulo é facílimo, tá bom? É a base vezes a altura. Então, na medida em que a soma dessas áreas aqui se aproxima a área embaixo dessa curva aqui, a gente já tem alguma coisa para mostrar. Vamos ver por que é pela esquerda, tá bom? Então aqui vamos pegar dois pontos aqui, vamos pegar um subintervalo, tá bom? Que está entre a posição I e a posição I mais 1. A altura é pela esquerda por causa do seguinte: a altura do retângulo é o valor da função no limite esquerdo do intervalo. Bom, então, se o subintervalo vai de xi até x índice i mais 1, aqui é f de x índice i. Bom, essa altura aqui. A largura é ΔX, sempre. Tá bom? Então, essa área aqui é ΔX vezes f de x índice i. A área deste retângulo aqui correspondente a esse subintervalo aqui. Bom, pela direita é muito parecido, tá bom? Mas, considerando esse intervalo aqui, x índice i mais 1, bom, a altura é o valor da função no limite direito, por isso que é a soma de Riemann pela direita, tá, no limite direito do intervalo. Como a largura é ΔX, a área é ΔX vezes a função avaliada no extremo direito do intervalo, tá bom? No ponto x índice i mais 1. Okay? Essa é a área desse retângulo e a área sobre a curva é a soma das áreas de todos os retângulos, tá bom? Aqui, para vocês verem aqui o caso mais geral, tá bom? Que aqui está o ponto 0, tá bom? No eixo do x, então essa área aqui é negativa, tá bom? Tanto a área sob a curva aqui, o sob aqui é para ser interpretado como a área entre a curva e o eixo do x, tá bom? Como a área desse retângulo aqui também a gente vê como negativa, essa altura aqui como sendo negativa. Aqui é a mesma coisa para a soma de Riemann pela direita. Repare, tá bom? Que é o canto direito dos retângulos, tá bom? Que coincide com a curva. Qual que é a forma para a soma de Riemann pela esquerda? É a área do primeiro retângulo mais a área do segundo retângulo, tá bom? A área do primeiro retângulo, o que é? A altura do primeiro retângulo vezes ΔX. A do segundo retângulo, a altura do segundo retângulo vezes ΔX. A do último retângulo, tá bom? É o valor da função no extremo esquerdo do intervalo, tá bom? Então é a função em xn
multiplicado por ΔX. Se você colocar ΔX em evidência, tá bom? Vai ser ΔX somatória de igual a 1 até n de f de x índice i. Tá bom? Pela direita, o que é? É a área do primeiro retângulo, mas repara, a altura do primeiro retângulo é a função avaliada no lado direito dela, tá bom? No extremo direito. Então é f de x2 vezes ΔX, mais o segundo retângulo, cuja altura é f de x3, a largura é ΔX, etc. Até o último retângulo, cuja altura é f de xn mais 1 e não f de xn vezes ΔX. Repara que o ponto x1 participa dessa soma e não participa dessa. O ponto n mais 1 participa dessa soma aqui e não participa dessa. Bom, então aqui, ó, na primeira fórmula aqui, a gente põe ΔX em evidência, a área então é ΔX que multiplica essa soma. Tá? Aqui é ΔX que multiplica essa soma que está aqui. Nós conseguimos já escrever uma função para calcular a soma de Riemann pela esquerda. Olha essa função aqui, ela tem como parâmetro uma função f, que deve ser vetorial, os dois limites do intervalo, tá bom? E o número de subintervalos, que eu estou chamando de n. Então o que eu faço? Crio o vetor x usando a linha space, tá bom? Linha space vai de A até B, com n mais 1 pontos. Faço y igual a f de x, por isso que x é um vetor, tá bom? Então f de x tem que ser uma função vetorial. O ΔX é b menos a dividido por n, e o resultado da função, né, a soma da área, é a soma de y, o y é o f de x, tá bom? Y de 1 até n multiplicado por ΔX, tá bom? Que é exatamente essa fórmula que está aqui, tá bom? ΔX multiplicado pela soma de f de xi de 1 até n, que é isso que está aqui, ó. Nós vamos testar essa função aqui, calculando uma integral. Ela serve para calcular integrais que a gente tem dificuldades para achar a integral indefinida, né? Mas para a gente testar, é melhor a gente testar com uma função que a gente conhece a integral indefinida, que daí a gente sabe o valor exato da área sobre a curva. Então, a integral de seno de x a gente conhece, sabe que é menos cosseno, tá bom? Então é menos cosseno tomado de 0 até π sobre 2, que dá menos cosseno de π sobre 2, menos cosseno de 0, que dá 0 mais 1, tá bom? Que dá 1. Então eu vou usar isso aqui para calcular isso aqui. Função seno, que eu vou pegar, tá bom? É 0 com 4 subintervalos, tá bom? A função que está aqui, gente, que vocês vão encontrar no site, tá bom? Só essas 4 primeiras linhas aqui da função que calculam efetivamente a área, tá bom? O resto todo aqui é para fazer essa figura bonitinha aqui, tá? Para gerar esse gráfico aqui. Então vocês vejam que essa função aqui, que deveria dar 1, na verdade ela deu 0,79. Mas é claro, a gente está aproximando essa área debaixo da curva por a soma das áreas desses retângulos. Tem um retângulo de tamanho 0 aqui, o primeiro deles. É claro que ia dar uma boa diferença. Quer dizer que o nosso método não serve para nada? Não, vamos passar isso daqui para 16, por exemplo. Passando para 16, a gente percebe que a área aqui já vai estar mais parecida, né? Então deveria dar 1, deu 0,95. Vamos mudar aqui agora para 160. Agora nem dá para distinguir os retângulos direito, tá bom? E a nossa área já deu isso daqui. Se a gente fizer outra vez ainda com 10 mil pontos, aqui o desenho já ficou completamente chapado, tá bom? E a gente está muito próximo de 1 aqui, que é o valor correto. Então a ideia é que você vai aproximando a área, como a gente pode dividir em tantos retângulos quanto a gente queira, por essa soma a gente obtém a área debaixo da curva, desde que você coloque pontos suficientes ali. Bom, pela direita é muito parecido, tá bom? Um parâmetro é a função, esses dois outros são intervalo, n é o número de subintervalos. Então eu crio o vetor x, calculo a função em todos os pontos de x, certo? Gerando um vetor de resultados aqui, que é o y. O ΔX é b menos a sobre n. E isso daqui, que corresponde àquela fórmula, tá bom? É a soma da função nos pontos de 2 até n mais 1. Repare que o ponto 1 não entra, tá bom? E multiplicado por ΔX. Bom, é a transcrição dessa fórmula que está aqui, tá bom? ΔX vezes a soma de f de x índice i de 2 até n mais 1.
fica assim, ó, de 2, tá bom? O y, tá? De 2 até n mais 1, multiplicado por ΔX. Vamos pegar aqui a soma de Riemann pela direita. Aqui agora o resultado que deveria dar 1 deu 1,18. Mas é claro, né, a gente está aproximando essa curva, a área aqui debaixo dessa curva, pela soma das áreas aqui desses retângulos. Então é claro que não vai dar muito bom. Bom, se nós aumentarmos o número de subintervalos, vamos passar para 8, por exemplo, já vai melhorar alguma coisa. Bom, ou seja, já ficou um pouco mais próximo de 1. Se colocarmos aqui com 8.000, vendo? O desenho já perde a graça e o número que a gente calculou já é bem mais próximo do valor real. Trapézios, gente, também são formas geométricas cuja área é muito fácil de calcular. Bom, é a base vezes a altura média. Então, se nós temos esse intervalo aqui, ó, xi mais 1, só da gente olhar visualmente aqui, a gente já percebe que nós estamos bem mais coladinhos na curva cuja área a gente quer calcular. Então, a soma das áreas desses 4 trapézios, aqui é um trapézio meio esquisito, com uma altura nula desse lado aqui, tá bom? Mas só de olhar a gente já percebe que a aproximação será melhor. Tá bom? Então, aqui, ó, a largura é ΔX, a largura desse lado aqui é f de x índice i, do outro lado é f de x índice i mais 1, e a área, então essa área aqui dentro desse trapézio, tá bom? É ΔX que multiplica a altura média, tá bom? A soma das alturas em cada lado, tá bom? Dividido por 2. E vocês reparem aqui, gente, que essa altura aqui, f de x índice i, ela vai entrar no cálculo da área desse trapézio aqui e desse trapézio aqui também. Bom, isso vale para todas as alturas aqui, exceto para a primeira, porque não tem ninguém do lado de lá, e para a última, que no caso aqui, ainda por cima, ela é de altura 0, tá bom? Que não tem ninguém do lado de cá. Então, é essa aqui que é a fórmula para aproximação por trapézios, tá bom? Então, ó, esse daqui é o primeiro trapézio, tá bom? Largura vezes a altura média, tá? Do primeiro, f de x1 mais f de x2 sobre 2. Segundo trapézio, ΔX, que multiplica f de x2 mais f de x3 sobre 2. Mais, entendeu? Mais ΔX, que multiplica aqui o penúltimo trapézio, tá bom? F de x índice n menos 1 mais f de xn sobre 2, mais ΔX, f de xn mais f de xn menos 1, esse aqui é o último trapézio. Ok, gente? Então, isso aqui, ó, se a gente colocar ΔX sobre 2 em evidência, nós vamos ter ΔX que multiplica o f de x1 mais f de x2 mais f de x2 outra vez mais f de x3, ou seja, então é f de x1 mais 2 vezes f de x3 mais 2f de x2, 2 vezes f de x3 mais 2f de xn, tá bom? Ou seja, só o primeiro e o último que não são multiplicados por 2 por causa daquele fenômeno, né? Por causa daquele fato que cada altura aqui é a altura de 2 losangos, exceto o primeiro e o último. Então, a fórmula fica essa daqui, ó, ΔX sobre 2 que multiplica isso, que é a mesma coisa, agora a gente faz o contrário, vamos passar esse meio aqui para dentro, ΔX que multiplica, o primeiro e o último são os únicos que ficam divididos por 2, os outros, esse 2 simplifica com o meio aqui de fora. Então, dá esse valor aqui. Okay? Então, essa aqui é a fórmula para aproximação por trapézio, e essa aqui é a função. Entendeu? Mesma coisa. Recebe uma função, um intervalo, um número de subintervalos, calcula o vetor x, ΔX é b menos a sobre n, a área é o quê? O primeiro ponto mais o segundo sobre 2, mais a soma de todos os outros pontos, isso tudo multiplicado por ΔX, ou seja, exatamente essa fórmula que está aqui. Pegamos essa função aqui de soma trapezoidal.
vendo? Com 4 pontos, a gente já atingiu isso aqui, 0,987. Com 16 pontos, tá bom? Já temos aqui uma taxa bem mais rápida que as outras. Tá bom? Então, essa função, essa forma de aproximar pela fórmula de trapézio, gente, tem um outro programinha que eu fiz aqui que compara, vocês vão encontrar aí no site, ele compara os três métodos, tá certo? A soma de Riemann pela esquerda, a soma de Riemann pela direita e a soma dos trapézios. Bom, aqui, no caso aqui, com 2, 4, 8 e 16 subintervalos. Bom, vocês reparem aqui, bom, gente, como que o erro do trapézio aqui, ele é 2 ordens de grandeza menor que o de cá. Tá bom? Ou seja, ele converge muito mais rapidamente. Tá? Então, enquanto aqui é 10 a menos 2, aqui é 10 a menos 3, tá bom? Só que aqui é 9,4 vezes 10 a menos 2. Tá bom? E com o mesmo esforço computacional. Bom, então, a escolher entre esses 3 métodos aqui, o método do trapézio é muito melhor e tem o mesmo esforço computacional, certo? Não tem diferença praticamente nenhuma para cada uma dessas 3 aqui com relação ao número de cálculos que o computador precisa fazer. Existem métodos mais sofisticados, tá bom? Se a gente olhar aqui o que é essa soma trapezoidal aqui, ó, vendo essa área aqui, de certa maneira a gente está calculando a área aqui, ó, fazendo uma interpolação entre esse ponto e esse outro ponto aqui, a gente está interpolando por uma reta. Na fórmula de integração por Simpson, ele aproxima a curva aqui por uma parábola, ou seja, por uma função de segundo grau, por um polinômio de segundo grau. Bom, então ele consegue uma aproximação melhor com menor esforço computacional, melhor do que a regra dos trapézios. Bom, e tem vários outros métodos que se chama de quadratura, que é o cálculo da integração numérica.